Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a um vídeo aqui da Primeira Igreja Batista em Guaxupé. Que Deus encontre cada um de vocês debaixo da proteção dEle, do cuidado e de tudo aquilo que Ele faz. Ele que é não somente o Criador da vida, mas Ele é também o sustentador das nossas vidas. Nós estamos fazendo essa série de vídeos de resumo das nossas mensagens na carta da Epístola de 1 Coríntios. Nosso nome da série é Caminhando para a Maturidade. E hoje nós vamos ver o capítulo 4, esse capítulo tão importante, onde nós vamos ver que após o apóstolo falar no capítulo 3 sobre 3 figuras ali da igreja, agora no capítulo 4 ele vai apresentar 3 retratos do ministro, do pastor, como ele deve ser, e nós vamos caminhar nesse objetivo de mostrar durante o capítulo 4. E Paulo está querendo realmente mostrar que o objetivo dele ali é reorganizar, levar à maturidade a igreja de Corinto para dizer os parâmetros que o nosso Deus tem para medir a efetividade ou outros nomes, outras maneiras que nós criamos para dizer sobre o serviço cristão. Como a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, então nós temos que extrair dela aquilo que o nosso Deus diz. Então vamos lá comigo, pegue a sua Bíblia aí, nós vamos juntos nesse capítulo 4 falar sobre realmente como Deus avalia o serviço cristão do dispenseiro, do ministro, do pastor. Muito bem, em primeiro lugar nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 6. E onde a palavra que tem que ficar marcada aqui é fidelidade. E Paulo quer trazer a figura, usa da ilustração da figura do despenseiro. Então, o apóstolo começa aqui falando sobre os líderes dessas facções que tinham na igreja, que as pessoas tinham partidos, eram essas panelinhas, vamos dizer assim, e ele chama tanto Apolo, Pedro e assim mesmo todos de servos de Cristo, no versículo 1. O que é realmente esse servo? O que se requer desses encarregados? É a palavra que nós encontramos aqui no versículo 2. É aquele que administra todos os bens do seu senhor, mas ele próprio não possui coisa alguma. Então, a responsabilidade desse encarregado, desse despenseiro, é ser fiel ao seu senhor. Então, Paulo traz aqui nesses versículos de 1 a 6, 3 julgamentos da vida do dispenseiro e 3 admoestações para aplicar exatamente aquilo que ele acabou de discutir. Então vamos aos julgamentos do versículo 1 até o versículo 4. Em primeiro lugar, ele fala sobre o julgamento dos homens. Diz aí: pouco me importa ser julgado por vocês. Então Paulo não estava perturbado quando criticado, pois ele sabia que o julgamento do Senhor era muito mais importante do que qualquer julgamento dos homens. Segunda parte do versículo 3 fala: ou por qualquer tribunal humano. Ele fala exatamente: de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Então, nenhum tribunal humano, mas agora a segunda parte do versículo fala nem ele. Então ele fala, tem essa questão da sua própria consciência. Ele fala no início do versículo 4: embora em nada minha consciência me acuse. Essa linha divisória, às vezes muito tênue, entre a consciência tranquila e do outro lado a justificação própria, pode ser muito fina, de modo que a gente deve ter muito cuidado sobre isso. Mas o apóstolo é muito claro, ele sabe exatamente, ele se vê, o seu espelho, ele está muito claro, está muito limpo para se ver do que ele estava fazendo. O terceiro julgamento nós vemos na parte final do versículo 4, fala: nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor
é quem me julga. Depois de falar do julgamento dos homens, do seu próprio julgamento, agora ele fala do julgamento que importa, o julgamento do nosso Deus. E o único jeito de Deus nos julgar no presente, na presente era, é por meio da palavra dele e do ministério do Espírito Santo. E nós temos que deixar claro que em qualquer ministério tem que haver uma total liberdade dentro da igreja para uma honestidade, para críticas feitas em amor. A verdade andando junto em amor, como de mão dadas. É algo que é sensacional como Deus descreve isso, porque as duas vertentes podem seguir. Não só a verdade, não só o amor, mas as duas coisas caminhando junto para a igreja de Deus ser edificado, para o ministro de Deus crescer naquilo que ele precisa crescer também. Então, vamos agora à segunda parte, onde fala nos versículos 5 e 6 das admoestações para a aplicação daquilo que o apóstolo estava falando. Então, nós temos aí no início do versículo 5 um termo que ele dá essa transição. Portanto, é a palavra que o apóstolo usa, que ele está prestes a apresentar essa aplicação dessas verdades ditas nos versículos anteriores. Então, 3 aplicações que ele nos traz. Então, continuando no versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até o que o Senhor vem. Então, o primeiro tipo de administração que ele fala aqui, que existe uma hora errada de fazer esse tipo de julgamento. Então, quando o Senhor voltar, que ele vai avaliar a vida e o ministério de cada uma dessas pessoas que passaram, e falando desses líderes, principalmente pastores que passaram, é esse momento. Então, o Paulo está dizendo assim para os coríntios: vocês estão querendo fazer o papel de Deus. Vocês estão se apropriando de privilégios que só cabem ao nosso Deus fazer, que é o julgamento desses servos de Deus. Segundo lugar, no início do versículo 6, nós temos: irmãos, apliquem essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, por amor a vocês, para que aprendam de nós. Então, existem parâmetros errados. O parâmetro dos coríntios nós sabemos que era essa medição por comparação. Mediam de acordo com as suas preferências e com seus preconceitos, e ficavam dizendo que gostavam de mais um por causa de algo que foi feito e o outro deixou de fazer. Mas, queridos, a Bíblia tem que ser claramente a única baliza para medir a vida e o serviço dos ministros de Deus. Por fim, no final do versículo 6 fala: não ultrapassem o que está escrito, é o parâmetro errado. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Quando o Paulo está citando o orgulho, ele está falando da motivação, do motivo errado. Eles estavam realmente se orgulhando para ter essa questão de em detrimento, ou seja, partidarismo, favorecimento de uma pessoa em relação a outra. E o apóstolo, nessa primeira sessão, nessa primeira parte, dos versículos 1 a 6, ele quer realmente falar que os ministros, os servos de Deus, e naquele caso, ou Paulo, ou Apolo, ou Pedro, todos são dispenseiros da verdade. E a questão decisiva era: esses dispenseiros, esses encarregados estão sendo fiéis naquilo que é a única baliza, a única coisa que eles têm que ser medidos, que é na obediência e no ensino da palavra de Deus. Esse é o único parâmetro que a palavra de Deus nos traz. O resto são preferências pessoais. E claro, assim como eu, você também tem diversas preferências pessoais. Mas, queridos, vamos ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos então para a nossa segunda parte do capítulo 4, onde ele fala dos versículos 7 até o versículo 13, sobre esse tal de espetáculo, que esse espetáculo tem que trazer aos ministros uma questão sobre humildade. Ele fala aí:
esse espetáculo. Ao chamar deles mesmo, como diz o versículo 9, e também das outras pessoas, dos servos que passaram pela igreja, de espetáculo para o mundo. Viemos a ser um espetáculo para o mundo. Paulo está usando essa figura muito conhecida dos cidadãos romanos, e ainda mais ali na cidade de Corinto, fundada, ou na verdade refundada pelo Império Romano, como um grande e importante entreposto comercial. Então, quando a apresentação principal das arenas espalhadas por todo o Império Romano, talvez na nossa mente venha somente a figura, a imagem do Coliseu, do anfiteatro ali de Roma, da capital, mas existiam diversas, talvez aí dezenas de arenas de igual ou às vezes até de maior tamanho do que o Coliseu de Roma. E quando essas apresentações terminavam, a apresentação principal terminava, aí vinha a cena. Aqueles prisioneiros mais desprezíveis, os prisioneiros mais fracos. E ali eles soltavam as feras que ainda não tinham se alimentado devidamente, ou aquelas que estavam sendo guardadas para outras apresentações, para realmente aquelas pessoas desprezíveis, fracas, só darem esse grande finale depois da apresentação principal, como um mero espetáculo final para levar o público ao delírio e chegar à sua solução. Então, o apóstolo quer mostrar aqui 4 contrastes sobre quem de fato é o ministro, ou deve ser o ministro de acordo com a palavra de Deus. Lembrando que a nossa palavra desse trecho é humildade. Então, nos versículos 7 ao 9, ele nos mostra sobre essa comparação entre reis e prisioneiros. Então, olha o que ele nos diz. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Por que que ele usa desse sarcasmo santo no versículo 8 para descrever os coríntios como reis? Chegaram a ser reis e sem nós. Então, se vocês estão se colocando acima de tudo, então, na verdade, vocês são reis, é isso? Paulo usa desse recurso para realmente chacoalhar ali, eles entenderem que a função é muito mais parecida com prisioneiros, para irem para as arenas sofrerem, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os membros, os coríntios estavam querendo ter essa primazia, essa diferença diante dos homens. Mas os apóstolos são o final. Num bom português, a xepa da feira. O final, os últimos. Queridos, o que o apóstolo está querendo dizer aqui é que não há lugar para nos orgulharmos, sermos orgulhosos no ministério. E Paulo também está querendo dizer, realinhar, trazer a maturidade ali, o pessoal falando sobre os membros medirem os pastores ou os líderes por parâmetros errados, parâmetros diferentes daqueles que o nosso Deus deu. O segundo contraste que Paulo quer dizer aqui no versículo, a primeira parte do versículo 10 é essa questão entre sabedoria, entre sensatez e loucura. Paulo falou, não. Então, nós somos loucos, os servos de Deus somos loucos, por causa de Cristo. Mas vocês, então, são sensatos. Mas a gente tem que lembrar quem está falando essa frase. Aquele que, se tivesse continuado na sua carreira de rabinato, de rabino, poderia ter galgado talvez cargos elevadíssimos dentro da religião judaica. Ou ainda aquele que, se tivesse tomado o partido dos judeus legalistas na igreja de Jerusalém, tivesse deixado de lado o ministério aos gentios, as viagens, os perigos e tudo aquilo que ele passa, poderia ter evitado todo esse tipo de perseguição.
Queridos, o que o apóstolo está querendo dizer assim, ele tinha tudo para realmente escolher a parte que era sabedoria aos olhos do mundo, mas não. Ele foi considerado, e estava sendo considerado louco aos olhos do mundo. E isso me faz lembrar uma frase que tem me marcado pessoalmente desde da minha adolescência e juventude. Frase de um missionário norte-americano, que foi um mártir, que perdeu a sua vida, na verdade, doou a sua vida na floresta amazônica, nos índios Aucas. A frase desse homem chamado Jim Elliot é a seguinte: não é louco quem dá aquilo que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. O que realmente nós estamos considerando sabedoria? O que nós estamos considerando sensatez? Será o que a Bíblia considera sensatez? Temos que mudar muitas vezes o que a gente acha por opinião, por conveniência ou até por politicamente correto, queridos. Somos chamados para ser biblicamente corretos. E essa é mais uma correção que o apóstolo tem que fazer. Mas o terceiro contraste que o apóstolo quer fazer, na segunda parte do versículo 10, é em relação à força e fraqueza. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Por meio do seu próprio sofrimento, por meio de tudo aquilo que Paulo estava passando e havia passado, ele encontra a sua força espiritual. A sua força vinha da sua fraqueza. Interessante que o nosso próprio Senhor disse ao apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez uma frase que nenhum de nós, nem eu, nem vocês, gostaríamos de ouvir do nosso Senhor. Que o poder dele se aperfeiçoa quando a gente é fraco, quando a gente é dependente, quando a gente não aguenta mais. E esse período que nós estamos vivendo parece todo mundo estar sendo esticado, puxado, levado aos nossos limites como seres humanos, como cristãos, como pais, como mães, como família, filhos. Todos os nossos limites estão sendo esticados. Porque o poder do nosso Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O quarto e último contraste aqui que ele usa é a questão de algo nobre e algo que foi desprezado. Então, da terceira parte do versículo 10 até o final, até o versículo 13, fala exatamente aí desse confronto sobre algo ter uma proeminência, ser nobre, e algo for desprezado. Os coríntios ali, os nossos irmãos ali naquela igreja estavam buscando, desejando honra, serem reconhecidos por homens. Mas a honra correta, aquela honra que vem do nosso Deus, o Criador, sustentador de tudo, eles não queriam saber. Então, Paulo descreve aqui sobre várias privações e vários sofrimentos que ele teve de suportar como servo de Deus. Sede, roupas, residência, trabalhou com as suas próprias mãos, foram amaldiçoados, foram perseguidos, caluniados. E como ele respondeu? Qual foi a resposta? Então, queridos, não é a situação que vai determinar aquilo que nós temos que fazer. Como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos que responder conforme o nosso Deus quer que a gente responda. Não é a situação que vai determinar, muito menos fazer aquilo, mas é aquilo que está dentro de nós. Não é aquilo que a vida faz que vai depender, é aquilo que já está ou aquilo que você está colocando dentro de você. Olha só. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. A figura que a gente sempre usa é que o mesmo sol
que bate no barro e solidifica, deixa ele duro, útil, é o mesmo sol que bate na manteiga e desmancha e deixa ela inútil. Então não são as circunstâncias ao teu redor, não é essa pandemia, não é esse momento que está mostrando ou está te deixando louco, mas ele está servindo para mostrar muitas vezes o teu coração e o meu coração. E muitas vezes a gente não gosta, a gente não está gostando do que está saindo de dentro dos nossos corações. É incrível que, como situações extremas demonstram, trazem, jorram o nosso coração, muitas vezes amargo, muitas vezes irado, muitas vezes ingrato. E como a gente tem que tratar o nosso coração para quando situações dessa vêm, nós possamos ser pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Qual que é a conclusão do apóstolo Paulo? Presta bem atenção na conclusão do apóstolo Paulo, versículo 13. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Estamos fazendo tudo certo, estamos fazendo conforme o nosso Deus quer, então vamos ganhar os louros, todas as premiações e tudo mais. Não, nós vamos nos tornar o lixo do mundo, porque eles não querem saber do que a palavra de Deus diz, não querem saber o que o nosso Deus pensa. Esse serviço fiel, essa disposição humilde são duas características essenciais num servo de Cristo. Queridos, ser fiel ao nosso Deus é o que Ele quer de nós, é uma coisa. Mas ser fiel é algo totalmente diferente, bem diferente de ser aceito por todos. Não busquemos a aceitação de todos, busquemos ser fiel ao nosso Deus e à sua palavra. Por fim, a última figura, do versículos 14 ao versículo 21, ele se mostra como um grande pai. E a palavra que percorre o pensamento dessa última figura do ministro é ternura, onde Paulo está apresentando ou se apresentando como o pai espiritual de todo mundo. Se no capítulo passado, no vídeo passado, nós vimos que Paulo compara a igreja com uma família, a igreja local com essa família, onde o objetivo de ser uma família é levar todos os membros da família a crescerem, a chegarem na maturidade. Agora Paulo, ele mesmo está se comparando como esse pai espiritual dessa grande família. E ele mostra três ministérios importantes desse como pai espiritual ali da igreja de Corinto. Então, versículos 14 e 15, ele mostra que ele fundou a família. Os coríntios eram esses filhos queridos, esses filhos na fé do apóstolo. E se você já levou alguma pessoa aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe exatamente o que eu estou falando. Esse grande privilégio que Deus nos dá de conduzirmos pessoas aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é um momento maravilhoso. Se você ainda não teve esse grande privilégio, ore, peça ao nosso Deus, mesmo nesse momento de pandemia, onde nosso objetivo único é anunciar a Jesus Cristo. E como o apóstolo falou no capítulo 2, e este crucificado, levar. E de maneira geral ele está falando desse que ele queria ali conduzi-los, como diz o final do versículo 14, como a meus filhos amados. Interessante também que Paulo não assume o crédito. Não foi Paulo que os converteu. Sabemos que conversão é algo único e exclusivo do Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo. Essas pessoas nascem de novo, pecadores nascem de novo pelo ministério do Espírito Santo e por causa da palavra do nosso Deus, que é a única que tem poder. Não são as nossas palavras, é a palavra de Deus que tem poder.
Interessante, ele é o fundador. E ele fala aí também sobre que, no final do versículo 15, que eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo funda, Paulo evangeliza, discipula, organiza. Realmente, o conceito exato de missões que está tão atrapalhado hoje em dia, sobre o que é fazer missões. É plantar igrejas, levar pessoas de um arrependimento e uni-las a uma igreja onde não tem, fundar uma igreja. E ali, é isso que ele fala, ele os gerou. Em segundo lugar, nos versículos 16 e 17, Paulo fala que ele foi esse exemplo para a família. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. E nós sabemos que as crianças, os bebês, os pequeninos, eles aprendem primeiramente pelo exemplo e depois pela explicação. Primeiro eles vão ver, eles vão analisar e tudo mais, e aí eles vão fazer. Existem diversos vídeos na internet, até de pessoas que não compartilham a mesma fé conosco, mas que levam a esse sentido. As crianças fazem o que elas veem. E Paulo fala exatamente, ele puxa para ele como pai espiritual, para eles imitarem o apóstolo Paulo. E Paulo foi esse grande exemplo. Esse grande exemplo sobre a imitação que eles poderiam seguir. Mas nós sabemos, claro, que o maior de todos os exemplos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo perfeito. Porém, algo que precisa ser sempre revalidado aqui é termos exemplos reais, físicos nas nossas igrejas. Irmãos que são um exemplo. Às vezes eu ouço muitas pessoas, não me tome como exemplo, siga somente a Jesus Cristo, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos homens assim, sigam o meu exemplo, assim como eu sou de Cristo. Parece que usamos dessa frase, desse jargão evangélico, para tirar um peso. Se eu errar, então, as pessoas vão estar olhando somente para Jesus Cristo. Não. Temos que ter a consciência e temos que ter a vontade de ser pessoas que têm seguidores, que as pessoas podem nos imitar, por causa que nós já estamos imitando a Jesus Cristo, esse bom exemplo. Interessante que Paulo continua aí no versículo 17 falando do envio de Timóteo. E Timóteo era também um filho na fé do apóstolo Paulo. Então, ele lembra a igreja dessas doutrinas e práticas que ele havia ensinado. Então, ele, como um bom pai, está querendo enviar mais um dos seus filhos. Talvez o filho mais proeminente, o filho que estava enchendo os olhos ali espiritualmente do apóstolo Paulo, para lembrar a maneira de viver em Cristo Jesus, final do versículo 17, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Ou seja, não é algo particular da igreja de Corinto, mas é a doutrina de Deus para todos os cristãos. E Paulo está querendo enviar ali Timóteo para fazer exatamente isso. Isso também nos leva a uma grande questão. Parece que hoje em dia tem algumas questões, mas isso serve para a tua igreja, isso não serve para a minha igreja. Não, queridos, nosso Deus tem padrões diferentes. Nosso Deus tem doutrinas e princípios fundamentais diferentes. Não creio nisso. E aqui é mais uma vez que fala onde todas as igrejas, Deus tem esse mesmo padrão, esse mesmo conjunto de doutrinas, esse mesmo conjunto de princípios fundamentais. Em terceiro lugar, nesse terceiro ministério importante do apóstolo Paulo, dos versículos 18 a 21, ele mostra uma faceta que muitas vezes nós não gostamos muito, onde o apóstolo ele foi fiel na disciplina da família. Olha o que ele fala no versículo 18, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. O orgulho, essa arrogância, tem um efeito devastador, um efeito terrível sobre a vida do cristão.
e sobre a vida da igreja, onde esse cristão está inserido. Então Paulo havia sido paciente com essa desobediência dos coríntios, mas ele adverte eles que havia chegado a hora deles serem disciplinados. Olha o que ele fala: os que estão falando, esses arrogantes, mas que poder eles têm. Paulo não iria apenas falar do seu exemplo passado, trabalhar na memória deles, mas ele iria lá para disciplinar aqueles que se rebelaram, aqueles que não quiseram, que já foram advertidos, que já foram falados, mas deliberadamente não quiseram seguir a palavra de Deus, aqueles que se recusam a obedecer. Obstinação, rebeldia são as palavras bíblicas para isso. Pessoas que conhecem a verdade, mas decidem não escolher pela verdade, pela palavra de Deus nesses momentos. Então, interessante também notar que esse período, esse trecho final, essa sessão final, prepara o caminho daquilo que o apóstolo iria tratar nos próximos capítulos, nos capítulos seguintes da carta, sobre casos bem específicos da igreja de Corinto em relação à disciplina bíblica. Pois é, nós vemos aqui o apóstolo dando à igreja de Corinto a oportunidade de colocar a casa em ordem. E nos próximos capítulos nós vamos ver o apóstolo explicando de que maneira a igreja local deve ser dirigida segundo a vontade do nosso Deus, do jeito que Ele quer, com santidade. E interessante notar também que, para a glória de Deus, a maioria dessas questões foi resolvida, foi superada. Eles caminharam para a maturidade. Mas outra coisa que é sempre bom dizer, que querendo ou não, nossos próprios filhos na fé podem nos causar mágoas. E mesmo as pessoas mais queridas, as pessoas que nós mesmos levamos aos pés e à cruz de Cristo, mesmo elas podem precisar de disciplina. Queridos, os servos são fiéis, aqueles que aplicam a palavra de Deus única e exclusivamente, merecem todo o nosso amor, merecem toda a nossa obediência e todo o nosso apoio em oração, como nós vimos no vídeo passado. Terminamos aqui mais um capítulo 4. Nós vamos avançando. E eu queria deixar um grande encorajamento para você nesse momento, de não se sentir isolado. Você que viu esse vídeo, você que está vendo esse vídeo, compartilhe ele com pelo menos mais uma pessoa. Compartilhe abençoando mais uma pessoa da nossa igreja ou amigos de fora, para que, além das ligações que vocês estão fazendo um para os outros, também a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus possa os abençoar. Fica aqui mais uma vez meu grande abraço do seu pastor e que todos continuamos firmes, caminhando para a maturidade.